noite, meu nome é Fernando, sou professor de Sociologia, é um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez. Hoje eu vou falar de uma figura única. Ele foi um guerrilheiro, chefe comunista, crítico de futebol em Copacabana. Ele também amava os cantadores da feira. Ele era apreciador também de batida de limão e de capoeira. Vou falar hoje sobre Carlos Marighella. Espero que gostem do conteúdo. Quem não está inscrito, se inscreve lá no canal, dá um like e compartilhe o conteúdo. Espero que gostem. Boa aula. Valeu, galera. Pois é, gente, essa introdução que eu fiz, ela foi feita pela revista Veja no dia 20 de novembro de 1908. Foi dessa forma que a revista Veja ela apresentou para o Brasil o nosso ilustre Carlos Marighella, o inimigo número 1 do regime militar. Pois é, galera, Carlos Marighella, ele nasceu no dia 5 de dezembro de 1911. Ele é filho primogênito de 7 filhos de Augusto Marighella e Maria Teresa Marighella. Seu pai é italiano, foi de lá que ele aprendeu, teve o primeiro contato, foi ensinado o anarquismo. E sua mãe, ela é descendente de uma tribo lá do Sudão, uma tribo africana que vai da Nigéria até o Sudão, chamada Alçais. Então, imagine essa combinação de um italiano da forma anarquista e uma descendente de uma tribo africana. Combinação que deu para poder gerar Carlos Marighella. A desestalinização pega Marighella no contrapé. Fica surpreso com a denúncia dos crimes de Stalin. Ele chorou. Uma coisa que difícil de acreditar, né? Marighella chorando, né? Mas isso eu sei porque eu assisti essa reunião. Quando os jornais começaram a publicar a denúncia do relatório do Khrushchev, né? Que era o famoso 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, os jornais começaram a dar. Eu me lembro do Estadão, né, e todo mundo dizia, imagine, isso é mentira, isso não aconteceu nunca, isso aí é obra do imperialismo, aquelas coisas que ele dizia, né, não acreditava em nada, né. Mas todo mundo angustiado para saber se era verdade, se não era verdade, tanto que o partido mandou o Arruda à União Soviética para saber se aquilo era verdade ou não. E aí fizeram uma reunião do Comitê Central para o Arruda dar as informações, quando ele voltou. E essa reunião é uma reunião dramática, viu? Quando aquilo foi confirmado, foi como se parecia uma bomba, né, em cima de todo mundo. As reações foram muito diferentes. Essa reunião provocou depois a saída do Jorge Amado, a saída do Agildo Ribeiro. Muita gente saiu do partido naquela época, começou a sair, depois que ficou confirmado, né? Então, o Marighella, na hora que foi falar, ele chorou, não tem não. Todo mundo ficou. Até o Agildo veio conversar com ele, o Astrogildo, né? Ele ficou, mas quer dizer, era um choro de... Sabe quando você acredita numa coisa, que depois você vê aquilo ruir? Ele não podia imaginar que o socialismo fosse capaz de fazer aquilo. O pai de Carlos Marighella, o Augusto, ele incentivou Marighella a dar continuidade a todo o ciclo escolar. Durante esse período, Marighella ele desenvolveu um gosto diferenciado pela escrita. Uma determinada vez, Marighella foi responder uma prova e através de versos que foi para surpresa de todos. O verso ele falava bem assim: doutor, a sério falo, me permitem versos, rabiscar a prova escrita.
Espelho é a superfície que produz, quando polida, a reflexão da luz. Há nos espelhos a considerar dois casos. Quando a imagem se formar, no caso primeiro, um ponto é que se tem, ao segundo, um objeto é que convém, seja a figura abaixo que se vê, o espelho seja a linha beta C, o ponto P, um ponto dado seja. Como um raio incidente R se veja, o raio refletido vem depois e o raio luminoso ao ponto. Em 1931, Marighella ingressou na Escola de Engenharia, na Escola Politécnica da Bahia. Sua vida como ativista político e militante comunista se iniciou naquele momento. Marighella, junto a outros 500 estudantes, eles enfrentaram o governo provisório. Nesse momento, Carlos Marighella ele foi preso. Assim que Marighella foi solto, ele filiou-se ao Partido Comunista do Brasil, o PCB. Ele foi impedido, inclusive, por ter se filiado a um partido ilegal, de concluir, de finalizar, se formar no curso que ele fazia, né? Em 1934, Marighella tornou-se um dos dirigentes do Partido Comunista do Brasil. No ano seguinte, o Brasil viveu uma tentativa de golpe comunista, chamada a Intentona Comunista. O governo Vargas reagiu com o endurecimento das perseguições, aquela velha repressão. Em 1935, Carlos Marighella ele se mudou, foi para o Rio de Janeiro. A perseguição aos comunistas, promovida por Getúlio Vargas, levou Marighella a um novo cárcere. Filito Miller foi o responsável pela prisão e tortura de Marighella. Em 1937, ele já tinha 2 anos preso. Através de uma determinação, um processo judicial, ele foi libertado. Em apenas 5 meses solto, Marighella ele foi preso novamente. O governo usou um programa de rádio nacional para denunciar um suposto plano Corren, que articulava um novo golpe comunista. Posteriormente, foi descoberto que tudo era um plano que foi articulado pelo general Olímpio Mourão, que era aliado de Getúlio Vargas. Já em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, o governo Vargas ele teve seu desfecho. Tivemos uma nova república. Essa nova república anistiou presos políticos e instaurou uma constituição democrática. Mas esse período de legalidade foi bastante breve. Diante de um cenário de Guerra Fria, em 1947, o partido voltou para a ilegalidade. O argumento é que eles faziam ponte para os russos aqui no Brasil. Em 1957, mais uma vez retornou à legalidade. Contudo, em 1964, Marighella ele enfrentaria a perseguição mais intensa à sua pessoa e ao Partido Comunista. Em 1961, Jânio Quadros ele renunciou e quem assumiu foi João Goulart. Nesse período, Marighella estava na China. Diante do quadro de tensão, Marighella defendeu a necessidade de o PCdoB organizar uma resistência armada para poder combater. Mais uma vez, Marighella estava na ilegalidade, sendo perseguido nesse período de ditadura. Em 1967, Carlos Marighella ele foi para Cuba. Lá ele recebeu treinamento militar. Contudo, o PCB ele decidiu expulsar Carlos Marighella do Partido Comunista por uma carta que ele havia escrito contrário ao partido queria e sendo a favor da luta armada. Assim que Marighella retornou ao Brasil em 1968, ele fundou um grupo armado chamado ALN, Aliança Libertadora Nacional. O grupo armado, comandado por Carlos Marighella, ele foi responsável por uma ação que eu posso dizer assim impactante, o sequestro do embaixador americano Charles Eldridge.
O resgate desse sequestrado, desse embaixador, ele foi político, foi mediante a soltura de 15 presos políticos. Em 1969, os agentes do DOPS conseguiram emboscar o guerrilheiro Carlos Marighella e assassinaram. Espero que vocês tenham curtido essa aula. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, se possível dá um like para poder dar uma força ao professor. Até o próximo vídeo e obrigado.